Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1. Essa leitura que nós faremos será do verso 46 até o verso 55, que diz assim o texto. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador, porque contemplou a humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos, amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Amém. Meus irmãos, C.S. Lewis é com certeza um dos escritores cristãos mais conhecidos e certamente a sua obra mais influente, mais conhecida é As Crônicas de Nárnia. Entre tantas outras que ele escreve muito bem, As Crônicas de Nárnia, inclusive, se tornaram, né, são uma série de filmes, se tornaram filmes, né, e conseguiu aí conquistar gerações. Aquele que não leu o livro, pelo menos assistiu ao filme. Se não assistiu, é muito bom. Ele vai fazer várias referências a Cristo Jesus e cenas assim que, se você é um leitor assíduo das Escrituras, você vai olhar aquelas cenas e encontrar Cristo a todo instante, a todo momento. Aqueles que não conhecem, existe no livro, né, chamado O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. C.S. Lewis ele descreve um mundo congelado. Esse mundo é Nárnia. E em Nárnia é sempre inverno, sempre tudo é tão gelado, tão frio, mas não é aquele inverno mágico do Natal, onde tudo fica bonito, como a gente vê nos filmes de Natal, mas é um inverno onde a vida não floresce, as pessoas estão escondidas, sempre há medo, sempre há angústias. A feiticeira branca, ela reina com frieza, ela reina com opressão e ela reina com medo. Tudo parece perdido até que uma esperança começa a surgir nessa trama, começa a se espalhar então naquele ambiente de Nárnia como um sussurro de início. E o sussurro é: Aslan está a caminho. Esse sussurro é suficiente para mudar toda a situação. Esse anúncio muda tudo, o gelo começa a derreter, os oprimidos começam a sonhar, a vida começa a florescer novamente, e tudo parece que agora vai dar em vitória. Quem assistir no filme vai lembrar exatamente dessa cena. E as Crônicas de Nárnia representam, de maneira bem objetiva aqui, a vinda de Cristo. O anúncio da sua vida, onde esse anúncio é capaz de quebrar barreiras, de alegrar os corações, de trazer esperança. E C.S. Lewis retrata isso muito bem nessa fábula, nessa história que ele conta. Nós acabamos de ler um texto onde o mundo do Novo Testamento, ele rompe daquele silêncio profético de 400 anos, em uma declaração de louvor de Maria. Ela, movida pela mais forte emoção, mais forte comoção, ela rasga então a sua alma diante de Deus, nessa alegria, e ela começa a anunciar as grandes coisas que o Senhor fez na vida dela. Ela se encontra, meus irmãos, em uma posição jamais vivenciada por qualquer ser humano, seja ele quem for. Existem mães de reis? Existem. Existem mães de homens poderosos? Existem. Nem toda mãe vai ser uma mãe de rei, nem toda mãe vai ser mãe de alguém poderoso, mas não existe ninguém que possa dizer: eu sou mãe do Cristo. Maria, então, ela tem esse privilégio. Os seus últimos dias foram inexplicáveis, indizíveis, não dá para explicar a emoção, a comoção que existe no coração dessa mulher. Ela escuta a revelação do anjo: você vai ter um filho. Existe aquele que é dito, o próprio Cristo vai dizer que profetas, reis, homens poderosos ansiavam para ver esse dia, e ele fala isso em relação aos discípulos. Imagina aquela que vê Cristo em seu colo, alimenta-o, ensina as primeiras palavras. Dessa maneira, então, ela segue a sua vida. Mas nesse momento, Maria, ela é diferente de Zacarias, que duvida da revelação do anjo.
ele diz, Zacarias é o pai de João Batista, não, eu sou muito velho, não vai dar certo esse negócio. Diferente disso, Maria, ela acredita no anjo, ela se compromete inteiramente, e o texto diz que depois que ela é convencida, que ela acredita, ela vai visitar a sua parente Isabel, e que se vê também fazendo parte de um período muito chave da história da redenção. Isabel, ela vai dar à luz àquele que o próprio Cristo vai dizer dele: entre os nascidos de mulher, não existe ninguém maior do que João Batista. E Isabel vai fazer parte também dessa história. Maria entende que de alguma forma ela precisa se encontrar com ela precisa encontrar com a sua parente. Ela sabe que de alguma forma essas coisas estão conectadas. Ela sabe que o poder do Espírito Santo é quem está operando essas coisas. Esses dois eventos, eles não são eventos aleatórios, mas são eventos que fazem parte de uma coisa só. É Deus realizando nova todas as coisas. Esse momento esperado, então, do nascimento dessas crianças foi pré-anunciado. João Batista também foi anunciado no Antigo Testamento. E Isabel, diante de Maria, ela não se contém, cheia do poder do Espírito Santo, ela começa a adorar o Senhor, e o menino no seu ventre também começa a adorar o Senhor. Ele não se contém, o Cristo está diante dele, aquele que foi esperado durante séculos, milênios, desde a queda, aquele que vai resolver a nossa situação de pecado, está diante dela, e ela diz: eu não sou digna de receber a visita da mãe do meu Senhor, eu não sou digna de receber a visitação da mãe do meu Salvador. Maria, então, não se contém diante dessa declaração, tendo em vista aqui também todos os eventos que ocorreram até esse instante. Ela rompe, então, o seu coração em adoração ao Senhor. E esse é justamente o nosso tema. Olhando para o nosso texto, nós encontramos motivos para louvar as misericórdias do Senhor. E o primeiro motivo é que Ele salva os humildes. Veja o que diz o verso 46. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor. Para além do sentimento, Maria identifica aqui que é a sede do seu ser que está jubilosa, é essa parte que está alegre no Senhor, o seu interior se estremece diante de Deus. É como um recipiente que ele foi enchendo aos poucos, foi enchendo, mas chega um momento que ele não aguenta mais, ele se rompe, ele derrama, e ele esbanja o seu próprio conteúdo, ele transborda. Maria diz que a minha alma engrandece ao Senhor. Ela reconhece que tudo o que ela está vivenciando, tudo o que ela está passando, procede de Deus. Diante da declaração da sua parente, que é verdadeira, ela não se apega a isso. De fato, ela é a mãe do Senhor, ela é a mãe do Salvador, mas ela pega esse reconhecimento, ela pega essa glória, ela pega esse louvor e diz: é para o Senhor. E ela aponta para o Senhor, como quem em um jogo levanta o saque, mas o rebatedor é o Senhor. Ela reconhece, de fato, mas é o nome do Senhor que deve ser adorado. Maria não se apega a essa declaração, ela recebe essa luz, mas como um refletor, ela aponta de volta para Deus, e ela vai na direção correta. Ela não corrige Isabel, mas ela mostra a direção correta daquele a quem deve ser dado glória. E esse, meus irmãos, é um dos maiores mistérios da teologia. Como nós falamos, ela vai desempenhar esse papel-chave na criação de Cristo, e é um dos mistérios tremendos que ela vai chamar esse homem de seu Salvador, de seu Senhor. No entanto, ela é a mãe dele. É sempre escorregadio falar desse mistério da encarnação. Nós corremos muitos riscos quando tentamos dar definições nossas em relação a isso, mas o fato é que o Deus homem, o Deus encarnado, vai ser criado por ela. Ele é filho de Maria, mas ele também é o seu Senhor, é também o seu Salvador. Nós precisamos dessa segunda declaração para a gente entender a primeira. O verso 47 diz que o meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. O cântico está aqui numa estrutura de quiasmo. Ele faz parte da poesia hebraica. Maria, Cristo e os apóstolos, apesar de estarem nas nossas escrituras, como no Novo Testamento, eles vivem o Antigo Testamento. Só você vê que Cristo ele vai ser apresentado no templo, Jesus vai passar dos rituais, tem a questão da guarda do sábado, vai estar em contato com os fariseus, saduceus. Então, o mundo que Cristo vive é o mundo do Antigo Testamento. Ele é quem traz a mudança. Então, ela utiliza essa poesia hebraica para estruturar o seu canto. Precisamente o que ela utiliza aqui é chamado de paralelismo sinonímico. O que é que significa isso? É que eles não rimam na poesia com os sons fonéticos das palavras, eles rimam com ideias.
Não é como na nossa cultura, por exemplo, que nós rimamos geralmente com esses sons fonéticos. Então, você espera ver, nesse caso aqui, a primeira sentença, depois ela é repetida no seu conteúdo, na segunda sentença, para dar ênfase àquilo que se está falando, mas é repetido com sinônimos. Então, ela faz exatamente isso. Então, o que é que a gente entende? Encontrar esses sinônimos na primeira estrofe, na primeira sentença, e encontrar depois essa estrofe, um sinônimo na segunda sentença. Então, espírito e alma aqui estão em paralelos. Eles são sinônimos para identificar essa parte mais interior da pessoa. É a parte imaterial, como a gente viu. Maria, então, quer dar ênfase aqui à sua emoção. Ela não está demonstrando apenas um sentimento exterior, não é apenas uma emoção passageira, mas é uma emoção que procede da sua própria alma. Ela rasga o seu coração e Lucas, basicamente, registra o coração de Maria aqui. Essa expressão pode não ter pegado muito bem em relação a algumas conotações teológicas, mas ele, de fato, ele registra essa oração dela diante do Senhor. Certamente ele deve ter, em suas pesquisas, pesquisado com ela o que passava em seu coração ali, como foi esse cântico, mas é um louvor que não procede de encantamentos circunstanciais, é o seu interior que, de maneira completa, está presente nessas declarações. O segundo paralelo que a gente encontra é entre Senhor e Salvador. Eles estão em paralelos aqui. Aquele que é Senhor dela é também o seu Salvador. Maria reconhece aqui que ela precisa também de salvação. Não apenas no sentido de ser salvos dos seus inimigos, pois os judeus viviam nessa opressão, mas no sentido de que ela precisa do Salvador dos seus pecados. Ela comete pecados, ela precisa de remissão. E o próprio nome de Cristo, como nós bem sabemos, vai ser Jesus, porque ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Significa salvação, e o anjo diz para ela, o nome dele vai ser Jesus, porque ele vai salvar o seu povo da opressão do inimigo, de Roma, não, dos seus pecados. E depois ela canta dizendo, ele é o meu Salvador também, ele é o meu Senhor e o meu Salvador. Maria seria aquela primeira a se colocar contra uma veneração dela, como imaculada. Esse é o ponto de Maria aqui, não é? Maria sequer sabe do que vai acontecer posteriormente, mas ela simplesmente se colocaria contra. Ela reconhece que ele é o seu Salvador. O último paralelo está entre essa estrofe que diz engrandecer e se alegrar, e aqui nós teríamos algumas dificuldades, pois engrandecer e se alegrar parecem ser antônimos e não sinônimos. O que ela está fazendo aqui é mostrar que ela está compondo uma poesia, já mostrou isso em 2 paralelos, e agora nesse segundo ela está dizendo engrandecer a Deus e se alegrar em Deus é a mesma coisa. Engrandecer a Deus, louvar a Deus e estar contente é exatamente a mesma coisa. Como é que eu vou ser feliz, meus irmãos? Como é que eu vou estar contente? Poderíamos perguntar isso, né? Como é que eu vou estar contente se eu tenho que seguir regras, se eu tenho que seguir mandamentos, se eu tenho que negar a mim mesmo? Como é que eu vou estar feliz? Parece que não combina o serviço cristão com a alegria. Você não entendeu? Nós não entendemos. As Escrituras, elas colocam o serviço a Deus como uma fonte maior de alegria, como uma alegria superior. Veio a calhar o que o pastor falou hoje de manhã, no Salmo 122, que diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegria em servir ao Senhor. O Salmo 100, verso 2 diz, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante do Senhor com cântico. E o Salmo 84, também citado pelo pastor, diz, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha alma exultam pelo Deus vivo. E assim por diante, nós vamos encontrar sempre essa alegria relacionada ao serviço ao Senhor. E a resposta é que a verdadeira alegria está na adoração. Nosso breve catecismo, em sua pergunta, vai falar, na primeira pergunta, vai perguntar qual é o fim principal do homem, e a resposta é que é glorificar a Deus, gozar ou se alegrar nele eternamente. Uma coisa está relacionada à outra. Nós nos alegramos enquanto glorificamos ao Senhor. O que é que vem aqui primeiro para Maria? Se é que a gente pode falar assim, é primeiro a alegria ou é primeiro a adoração? Não dá para responder. Não dá para saber. A gente poderia argumentar que primeiro ela vivenciou essas coisas e então é que ela rompe em alegria, mas essa questão nunca é tão simples. Não é simplesmente estar alegre e aí a gente louva o Senhor. Há momentos que nós estamos tristes e que nós devemos louvar o Senhor mesmo assim. Nós não precisamos encontrar o que veio primeiro, uma coisa dá origem a outra, e isso entra em um ciclo. De alguma forma nós sabemos o que é isso.
Quantas vezes, vindo para a casa do Senhor, às vezes nós nem queremos vir, às vezes nós nem queremos ler a Escritura, por vezes nós nem queremos participar das nossas programações, mas a gente vai assim mesmo, às vezes por compromisso, como o pastor falou, às vezes por ativismo, mas a gente vem adorar o Senhor, a gente faz a nossa obrigação, e não sei se todos passaram por essa experiência, espero que sim. O poder do Espírito Santo vai transformando o coração e aquela sensação de que não deveria ter vindo vai ficando para trás, e aquela sensação de que ainda bem que eu vim adorar o Senhor, vai dando lugar ao nosso coração, e nós começamos a nos alegrar, então, naquele processo de adoração, começamos a adorar o Senhor, começamos a meditar nos seus grandes feitos, na sua bondade para conosco, e o nosso coração vai então se enchendo de vida, de alegria, de esperança, e aqui o caminho é inverso, primeiro nós adoramos ao Senhor, depois nós nos alegramos nele. No verso 48 está o motivo disso, onde ela diz: porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Ela destaca que não é nada que está ocorrendo por conta da sua fama, nada do que está ocorrendo é por conta da sua dignidade, porque ela é boa. Nós temos os riscos, e risco muito grande de ler essa passagem aqui à luz de responder o catolicismo, como eu já pontuei. O ponto de Maria não é esse, ela não está preocupada com isso. Nós podemos perder de vista aqui qual é o ponto dela, é ignorar esse senso profundo que ela tem da natureza humana, da condição humana. Essa mulher tem um senso apurado do que é a natureza humana. A sua própria condição é uma condição de necessitada, uma condição daquela que busca a salvação em Deus. Quando ela fala aqui de humildade, é em todos os sentidos. Ela não é de uma família importante, ela não é rica, ela não está entre os mais famosos. Nós conhecemos a história. Vai para uma estrebaria. Maria está dizendo que nada nela foi o motivo de Deus ter olhado para ela e dizer assim: tá aí, eu vou escolher essa. Eu preciso dessa para ser a mãe do Cristo. Geralmente nós lemos aqui que ela escolheu por conta da sua humildade. Como se Deus olhou assim: olha, como ela é humilde, eu vou escolher ela. Mas não, meus irmãos, o sentido aqui é, ele me escolheu apesar da minha humildade. Humildade é um valor muito caro para nós, um valor muito caro para o reino, mas é um valor que vai ser construído e vai se tornar mais claro, e o próprio Cristo vai ter que dizer para os seus discípulos: olha, a lógica do reino é essa, é humildade. Mas até então, meus irmãos, humildade apontava para esse aspecto de eu não tenho nada, eu não sirvo para nada, mas mesmo assim Deus me escolheu. É isso que Maria está dizendo. Isso fica muito mais claro quando ela diz que ela é uma serva, ela é uma escrava do Senhor. Ela diz: ele olhou para a humildade da sua serva, da sua escrava. Ela é serva do Senhor. Claro que ela se coloca aqui em um local muito privilegiado, pois os servos do Senhor têm acesso ao Senhor, falam pelo Senhor, têm a oportunidade de servir ao seu Senhor, mas ao mesmo tempo ela reconhece que ela é pequena diante do Senhor e que é a sua bondade. Ela reconhece que a partir desse momento ela entra nessa grande história da redenção e ela se equipara, se iguala a Tamar, a Raabe, a Ruth e a tantas outras mulheres do Senhor, e ela louva a Deus, agradecendo por fazer parte disso também. Mais uma vez, Maria ela não quer construir aqui ou negar teologia de veneração e coisas desse tipo. O seu ponto é, ela reconhece que a sua vida muda completamente a partir daquele momento. E ela continua no verso 49 dizendo: porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Por que é que ela vai ser lembrada? Porque ela vai ser uma boa mãe, porque ela vai criar bem, vai criar nas leis do Senhor. Ela vai fazer tudo isso. Cristãos, crentes, José e Maria, crentes. Mas não é isso que ela diz. Ela diz aqui: foi o Senhor que me fez grandes coisas. Não foi por nada que ela fez, não foi por nada que ela deu, mas foi pelo que foi feito a ela e pelo que foi dado a ela. Isso é incrível. As bênçãos de Deus, elas servem como uma mensagem do Evangelho que vai à frente. O Senhor abençoa o seu povo e isso se torna motivo para que as pessoas olhem e engrandeçam ao Senhor. Quando Ele abençoa o seu povo, quem está ao redor glorifica a Deus. Ela acabou de passar isso. Sua parente glorifica a Deus por conta da sua vida. A história das Escrituras é exatamente isso, são os benefícios que Deus realizou a favor do seu povo. Aquilo que Deus fez ao seu povo.
Não lê a Bíblia, então, meus irmãos, como uma história de herói. A maioria dos personagens são vilões, quando no máximo eles são pessoas em busca de redenção, mas Deus é sempre, nessa história, o doador, é sempre o abençoador, é sempre aquele que dá, e Maria, ela não foge dessa regra. O erro que ela não comete, e que Saul, por exemplo, cometeu, é aquele de ser reconhecido pelos homens de alguma maneira, reconhecer que tem dons, reconhecer que tem talentos, e isso não está errado. O Senhor dá dons, o Senhor dá talentos, o Senhor dá capacidade a muitos dos seus servos. Saul foi um desses, ungido do Senhor, mas quando ele vence os amalequitas, ele edifica um monumento para si. Ele vence e ele edifica esse monumento como quem diz, quem ganhou essa vitória fui eu. Naquele momento ele se perdeu. Naquele momento ele deixou de glorificar o Senhor, de mostrar quem é aquele que verdadeiramente deve ser glorificado. Mas Maria, ela não imita esse exemplo, ela imita o exemplo do seu ancestral. Ela imita o exemplo de Davi. Davi é aquele que, já um rei vitorioso, já um rei morando em Jerusalém, no seu coração ele quer trazer a arca do Senhor. É certo que algumas coisas ele faz errado ali, o Senhor precisa punir, pois precisa ter ordem, precisa ser conforme o Senhor especifica, mas depois ele consegue trazer a arca do Senhor para a santa cidade e ele se desfaz das suas vestes de rei. Ele tira aquelas vestes gloriosas e ele se veste como um servo e fica diante de todos, diante dos servos. Mical olha para ele e o texto diz lá que ela desprezou ele no seu coração. O texto usa uns termos que são abrandados nas nossas traduções, mas diz assim, ele é um vadio. Como é que um rei de Israel se presta uma coisa dessa? Como é que um rei de Israel está com essas moças aí? E diz o texto que ela despreza no seu coração. Davi responde no verso 21 do capítulo 6, segundo Samuel, para ela. Perante o Senhor eu me tenho alegrado. Ainda mais desprezível eu me farei, e ainda mais me humilharei aos meus olhos. Maria segue o exemplo do seu ancestral, do filho de Davi, aquele por quem Cristo vai ser conhecido como um filho. Por fim, Maria ela amplia essa ideia da salvação dos humildes, ao mesmo tempo que ela restringe a sempre restrição, porque é simplesmente ou unicamente na vida daqueles que temem a Deus. É o que diz o verso 50. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre quem? Sobre os que o temem, os que temem ao Senhor. Ela cita aqui o Salmo 100. É impressionante o quanto ela cita de escritura aqui nesse cântico. E ela acrescenta que é sobre aqueles que temem o Senhor apenas. Primeiro, ela reconhece que, apesar desse silêncio dos últimos séculos, Deus continuou misericordioso. Ele continua por todos os séculos sempre misericordioso. A natureza divina ela não pode mudar. Ele não depende da minha misericórdia, ele não depende da minha resposta. Ela reconhece, o Senhor é misericordioso. Até aqui, nós vimos que ele está agindo com bondade em relação aos seus servos. O que importa saber é que aqueles que temem a Deus sempre vão encontrar o favor do Senhor. Aqueles que se humilham diante do Senhor vão encontrar favor diante dele. E aqueles que não temem a Deus, e aqueles que não se prostram, e aqueles que não reconhecem a sua pequenez com humildade, que trabalham contra o reino da paz, os que não são humildes, está no próximo motivo para louvar ao Senhor, para louvar as misericórdias do Senhor. Nosso tema é motivos para louvar a misericórdia do Senhor. O primeiro motivo é que ele salva os humildes, do verso 46 ao 50, e o segundo motivo é que ele subverte os altivos. Nós vamos encontrar isso no verso 51 até o verso 53. Ele subverte os altivos. O verso 51 começa dizendo, agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Uma parte mais técnica aqui, meus irmãos, Maria ela passa a utilizar aqui o tempo auristo, ou pelo menos Lucas está registrando. Sabemos que ele foi fiel ao relato dela. Ele começa a utilizar o tempo auristo. Para o português, significa que está utilizando o pretérito perfeito. Lembra lá da época da escola, que é o pretérito perfeito, uma ação no passado que se encerrou. Nós temos ações assim, aquelas que se encerram. Então, ele andou. Se nós queremos falar de uma ação que nós não sabemos se terminou ainda, nós falamos ele andava. Ele andava, ele parou em algum momento, nós não sabemos. No presente, ele anda, no futuro, ele andará. Ela usa o auristo em todas as sentenças a partir de aqui. Só que
existem alguns problemas aqui. Nós esperávamos, então, que todos esses eventos fossem eventos do passado, que já ocorreram, que já foram concretizados. A questão é que soberbos, poderosos, desumildes, aqueles que se colocam contra o Senhor, existiam em sua época, sempre existiram e existem inclusive na nossa. E o texto diz que eles só vão ser destruídos, outros textos dizem, quando Cristo voltar e julgar todas as coisas. Como é então que ela fala aqui, num tempo passado, Deus já fez isso, Deus já dispersou os ímpios, Deus já destruiu os soberbos? A exemplo da sua época, nós temos Herodes. Herodes vai perseguir a Cristo, vai perseguir essa família, depois vai mandar matar vários bebês de 2 anos. Como é que ela pode dizer uma coisa dessa? A situação presente dela parece que não está conectada com esse louvor de gratidão. Mas o que acontece aqui, meus irmãos, é que ela está em um recurso, utilizando mais uma vez um recurso literário da poesia. E esse recurso é conhecido como futuro profético. Ele é muito utilizado, muito mesmo, principalmente em profecia, em poesia algumas vezes, mas ele é muito utilizado, e o princípio desse futuro profético utilizado na poesia, nós devemos lembrar que isso aqui é um canto, é destacar que aquilo que o Senhor fala, aquilo que o Senhor revela, é tão certo de que vai acontecer, que nós já devemos tratar como já ocorrido. Então, quando o Senhor fala de algo futuro, nós já devemos considerar como um fato, e não como uma possibilidade. E aí eles fazem dessa maneira. O texto mais conhecido, nós poderíamos citar vários, mas o texto mais conhecido que nós conhecemos, onde é utilizado o futuro profético, é Isaías 53. Nós conhecemos esse texto, um texto tão belo. E eu quis separar esse trecho de Isaías 53 para fazer a leitura, e eu não sabia onde parar. Então eu vou fazer a leitura de quase todo o trecho, porque eu disse, não, eu vou pensando no sermão, eu vou ler 2 ou 3 versos, e aí a gente já vai entender o que é o futuro profético, mas esse texto sempre mexe com o meu coração, esse texto sempre fala vividamente daquilo que Cristo passou. Então vamos fazer essa leitura e perceber em que tempo é que Isaías está falando sobre a vida de Cristo. Ele diz assim: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, ele não tinha aparência nem formosura. Nós olhamos, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado, e dele nós não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e o oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, foi humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo ao opressor foi arrebatado, e da sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico ele esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Verso 10 e 11 começa a mesclar esse passado e futuro, e no verso 12 ele termina dizendo: por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e como os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Diante disso, nós já temos implicações riquíssimas para a nossa vida, das promessas das Escrituras. E a disposição mental que nós temos que ter em relação a essas promessas é que elas vão se cumprir inevitavelmente, seja redenção, justificação, santificação, a volta de Cristo, como ele disse que vai voltar. Nós devemos tratar isso como eventos já realizados, como eventos já feitos. Analisando aqui os termos que Maria utiliza, ela utiliza figuras de linguagem que é próprio, mais uma vez, de uma poesia, desse tipo de texto. Ela diz que é o braço do Senhor, e não há nenhuma novidade aqui quando se fala
em relação a membros do corpo, quando se fala em relação a Deus, pois nós sabemos que Deus é Espírito, mas para que a nossa compreensão chegue em algum local e possamos entender como é que o Senhor age em relação a nós, utiliza-se desse tipo de linguagem. E aqui o braço do Senhor é entendido como o governo do Senhor, a força do Senhor, a capacidade que Deus tem de agir. Ele fala para Moisés, quando Moisés pergunta a Deus, como é que o Senhor vai alimentar esse povo, essa multidão? De onde é que vai vir carne para alimentar tanta gente? E Deus diz, por acaso, Moisés, o meu braço está encolhido? Quando fala seu braço do Senhor, é a sua capacidade, o seu poder. E Maria diz que esse braço do Senhor, esse braço valoroso do Senhor, que está estendido, ele afugentou, ele dispersou, colocou para correr os ímpios, os soberbos, aqueles que alimentam no seu íntimo pensamentos vãos, pensamentos de maldade. É acaso aqui de aplicarmos esse futuro profético. Eles agiam e eles agem assim até hoje, mas Deus já começou a subvertê-los, Deus já começou a destruí-los. Desde esse momento do anúncio de Cristo, Deus vem confundindo os sábios, Deus vem confundindo os poderosos, aqueles que parecem que têm algum valor. Deus os confunde, Deus os destrói. Esse é o cerne do Evangelho. Esse é o ponto central do Evangelho, aquilo que o sábio, que o poderoso, que o soberbo não consegue alcançar por suas forças, é entregue maravilhosamente de graça aos pequenos, aos humildes, aqueles que não podem fazer muita coisa. A continuação do verso 52 traz essa mesma ideia, mas fazendo agora uma ideia de contraste. Vai falar sobre o que Deus faz com os humildes e o que Deus faz com os poderosos. A soberba aqui ela é aplicada à vida moral, como a gente já viu anteriormente, e agora ele passa a falar de uma soberba aplicada à vida política. Veja o que diz o verso 52. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Deus começa a subverter os poderosos. Deus começa a destruí-los. Os governantes desses séculos, aqueles que possuem poder sobre os outros, aqueles que estão nos palácios, aqueles que estão no comando de tudo. E como é que Deus fez isso? Como é que Deus faz isso? Mais uma vez, através de Cristo. Através de Cristo que ele subverte os poderosos. Ele é conhecido como servo sofredor, ele não nasceu em palácios. Nós acabamos de ler tudo aquilo que aconteceu com Cristo, já estava escrito e prescrito para a sua vida. Ele sequer era dos grupos religiosos mais influentes de Jerusalém, não. Ele era um estranho. Jesus ele vem para estabelecer essa lógica do reino. Esse é o caráter do reino messiânico. Pouca gente entendia como é que o Messias poderia retomar o poder, como é que ele poderia ter um reino. No caso de Jesus Cristo, sem uma espada, sem carros de guerra, sem apoio político, sem uma grande multidão que lutasse essas batalhas. Os seus próprios discípulos, eles chegam um momento que eles não entendem, mas eles creem que é o Cristo, creem que é o Messias, mas e aí, Senhor, e as espadas? E aí, Senhor, a gente manda descer trovão para matar essas pessoas, como é que vai ser? Onde é que está esse exército aí escondido que o Senhor tem que a gente não sabe? Mas Maria, ela cheia do Espírito Santo, ela antecipa que o reino dos céus, o reino do Senhor, é um reino que derruba os poderosos e que exalta os humildes. Roma passou, os poderosos passaram e Cristo permanece sentado sobre o seu trono, governando eternamente. O seu povo humilde participa desse reino, não pela regra do poder, não pela força, mas pela regra do serviço, como Cristo vai estabelecer que o maior entre vocês é aquele que serve. Não é aquele que manda, não é aquele que está em evidência, mas aquele que serve. No verso 53, ele diz, encheu de bens os famintos e despediu os vazios, e despediu vazio os ricos. Para além da esfera moral, que ele começa a subverter, ele subverte também na esfera política. Deus ele passa a subverter os soberbos também na esfera social. Entenda aqui que Deus está como um Robin Hood fazendo uma distribuição de renda. Ele rouba dos ricos e depois ele distribui para os pobres. Não é a ideia aqui do texto. A ideia é que o caráter da justiça está sendo feita. Os ricos aqui não devem ser entendidos simplesmente como ricos, mas ricos perversos. Aqueles que exploram, aqueles que não pagam o que é preciso, aqueles que cometem injustiça contra o pobre. O Senhor sempre teve essa preocupação com o pobre. Deus ele sempre lutou a causa do pobre. Em Êxodo 23:6, mas em vários outros textos, Deus vai dizer assim para o rico: olha, cuida do teu pobre. Ele vai
particularizar, ele é o teu pobre, você tem responsabilidade sobre ele. E aí a gente pode falar, mas eu não sou rico, então não serve para mim. Aquele que é mais pobre, aquele que precisa de você, ele está nessa condição. Ele é o teu pobre, que o Senhor colocou no texto lá de Êxodo, aquele que está na sua terra. De repente se estabeleceu um pobre ali, então ele é o teu pobre. Você é responsável por ele. Aquele que o Senhor mandou para nós, precisando de algo, ele é o nosso pobre. Nós precisamos auxiliá-los. Deus nunca repreendeu a riqueza pela riqueza. O Senhor não faz isso. Mas o que é que o texto significa então? É que Deus sempre foi o Deus dos desfavorecidos. Essas são as características principais do Senhor, que faz parte até da sua própria natureza. Isso faz parte da natureza divina, isso faz parte dessa natureza eterna. É a história da redenção, é essa história. É Deus forte, poderoso, se compadecendo e tomando as dores dos que são fracos. Foi assim com Abraão, foi assim com Jacó, que era mais fraco que o seu irmão, mas Deus escolheu a ele. Foi assim com Israel, que foi vendida para o Egito, mais fraco, não era nem nação ainda, e o Senhor escolheu essa nação. Nós temos casos de Davi e de tantos outros que eram os menores, os mais fracos, e o Senhor os escolheu. Mas em segundo lugar, serve para mostrar também que não é por mérito, está relacionado a isso, mas Deus gosta de usar os improváveis. Deus sempre gostou de usar os improváveis. Cristo andou com os discípulos, durante 3 anos os instruiu, os ensinou, eles escorregam, mas depois Cristo corrige, Pedro faz aquela confissão, tu és o Cristo, o Filho de Deus, Cristo elogia. Há momentos que eles estão mais corretos, há momentos que eles se desviam, mas 3 anos aprendendo direto com Cristo. Que privilégio esses homens tiveram. Homem perseguindo a igreja, tentando fechar toda a porta de trabalho que era aberta. Um homem que detestava se alguém falasse de cristão, queria matá-los. Deus diz, eu quero esse. Escolheu os outros tinham seus papéis, mas diz, eu quero esse para escrever a maior parte do Novo Testamento. Improvável, perseguidor, contra o trabalho. E ele agora vai, o próprio texto diz, e aí você vai perceber o quanto você tem que penar por conta do Evangelho. Defendendo o Evangelho, improvável, quem falaria? E os próprios discípulos duvidam, né? Paulo se converteu, rapaz, isso aí deve ser algum esquema. A gente vai lá, se reúne com ele pega a igreja, fecha, mata todo mundo. Não, ele foi convertido de fato pelo Senhor. Essa subversão, ela deve ser entendida em conjunto aqui. Deus não tem o prazer de inverter as coisas simplesmente, mas é a lógica da exaltação pela humilhação e da humilhação quando se apresenta um coração soberbo. Não combina com o crente, então, ter um coração soberbo. O maior perigo que nós corremos é quando nós achamos que estamos fortes. Nesse mesmo espírito, Paulo vai dizer, pelo que eu sinto prazer na fraqueza. Eu sinto prazer nas injúrias, eu sinto prazer nas necessidades, eu sinto prazer nas perseguições, eu sinto prazer nas angústias. Esse Paulo parece ser louco um pouco, mas ele diz, é por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Quando nós nos achamos muito fortes, já estamos a um passo de cair. Somos fracos, necessitados do Senhor. Maria reconheceu isso. Os motivos para louvar a misericórdia do Senhor. Primeiro é que ele salva os humildes. Ele subverte os altivos. E por fim, meus irmãos, ele permanece fiel à sua aliança. Verso 54 até o final. O texto diz, amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia. Para além de estar realizando uma coisa grandiosa na esfera pessoal, e aqui é muito pessoal de Maria, muito particular dela, como eu falei, ela expõe aqui o seu coração e Lucas registra isso, mas Maria está plenamente consciente do modo como Deus age, e Deus age através de alianças. Ela faz parte de uma história bem maior do que a sua própria história. Para ela mesma está sendo essa experiência tão única em todo o universo, o seu papel é privilegiado, mas os eventos que estão ocorrendo não são sobre ela. Os eventos que estão ocorrendo são todos sobre Deus. Deus possui um modo de agir que não pode ser ignorado. Ele age dessa maneira, em aliança com o seu povo. Ele é fiel ao pacto que estabelece. Israel, numa linguagem muito bem clara aqui, não permaneceu fiel a esse pacto. Quebraram a aliança com o Senhor. Não foi em uma geração, não foi em 2, não foi em 10. Foram em todas as gerações. Quebraram a aliança com o Senhor. Abandonaram o Senhor.
Os fariseus vão tentar dizer assim, não, foram os nossos pais. E Cristo vai colocá-los no lugar deles. E eles vão mostrar que, de fato, eles quebraram a aliança também. Quando o próprio Cristo, Deus da aliança, estava diante deles, eles arquitetam para que ele seja crucificado. Por conta do próprio pecado e da constante quebra da aliança, Deus permitiu essa subversão do seu povo. Ele permitiu a escravidão do seu povo, permitiu a destruição. Israel foi completamente devastada, enquanto nação foi completamente aniquilada. As 10 tribos não se sabe onde está. Desde essa época de Maria, não se sabia, existia apenas os judeus. Eles foram massacrados, dizimados, incluídos em outros povos, apagados da história. E agora só existem judeus, mas judeus subjugados. Judeus que há 400 anos não possuem um rei sentado no trono. Judeus que não possuem um Messias. Judeus que não escutam a voz do Senhor. Judeus que estão completamente afastados. É certo que há um momento da revolta dos Macabeus, eles conseguem, mais por falha dos outros reinos, retomar alguma parte de poder ali, mas nada tão grandioso, nada que retomasse aquele reino glorioso de Davi, de Salomão, nada perto disso. Viviam agora de uma sombra do passado, do que foi Davi, do que foi Salomão. Por que essas observações diante do texto? Por conta dessa afirmação de Maria. Ela diz que Deus amparou a Israel. Amparar aqui significa estender a mão, segurar. Imagine alguém que está se afogando e de repente alguém o segura. Ele amparou, abraçou e não permitiu que se afogasse. Mais uma vez ela continua utilizando aqui o auristo, aquela ideia do pretérito perfeito, aquela ideia do futuro profético. Ela está dizendo, Deus amparou o seu povo. Maria não está defendendo aqui uma restauração de Israel, mas ela está falando do verdadeiro Israel, o povo eleito em Cristo Jesus, o povo verdadeiro da aliança. A fidelidade do povo não foi capaz de manter essa aliança, mas a infidelidade do povo também não foi capaz de destruir a aliança. Eles simplesmente não entendiam. Jesus disse que muitas vezes ele quis amparar Israel. Ele quis fazer isso como uma galinha faz com seus pintinhos. Esse amparo nas asas do Senhor, como nós cantamos. Esse amparo do Senhor, o Senhor sempre quis fazer isso. E o texto diz que literalmente o Senhor lembrou do seu povo. Fazendo referência, meus irmãos, a Êxodo capítulo 2, versículo 24, ocasião em que Deus resgata o seu povo, liberta o seu povo do Egito, e lá diz algo muito semelhante a isso, e à luz de Êxodo capítulo 2, verso 24, parece que complementa esse texto, e Maria provavelmente está pensando nesse texto quando ela canta as Escrituras. Lá diz, ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Esse texto de Maria está fazendo alusão a esse ato libertador de Deus. Mais uma vez, após 400 anos de silêncio profético, desde as últimas Escrituras, desde Malaquias, o Senhor volta a falar com o seu povo, o Senhor começa a orquestrar a libertação do seu povo, Ele lembra-se da sua misericórdia, Ele decide libertar o seu povo mais uma vez. Lá no Egito, passaram-se 400 anos de opressão, subjugados. O Senhor falou mais uma vez com o seu povo, olhou para o seu povo, escutou a oração do seu povo, eles foram libertos pela misericórdia do Senhor. Mais diferente do que nós poderíamos imaginar, Roma aqui não está fazendo paralelo com o Egito. Deus não quer libertar de Roma. Deus não tem preocupação em destruir Roma. Roma estava nesse papel que nós poderíamos achar aqui que o Egito estava. Mas Deus quer libertar o seu povo do maior problema que a humanidade tem desde o Éden, que é o pecado. É disso que o Senhor quer libertar. Uma libertação plena da morte, do pecado, uma libertação eterna. Nós temos muitos paralelos nos evangelhos com essa libertação do Egito. Nós temos paralelos desde o nascimento de uma criança que nasce para ser o salvador do povo. É o caso de Moisés, é o caso de Cristo, que vai salvar do pecado. A busca de morte de crianças, como no Egito, o faraó tentando matá-las, e Herodes aqui também, operação de sinais e de maravilhas, no caso lá das pragas, da abertura do Mar Vermelho, e de Cristo realizando os seus milagres, a libertação da escravidão de um país, e a libertação da escravidão, aquela que escravizava nossas almas. Uma subida ao monte, uma entrega de lei, uma entrega de mandamentos, Cristo em seu sermão profético, em seu sermão da montanha, estabelecimento de um rito como memorial dessa libertação, a Páscoa com Moisés em Cristo Jesus, a Santa Ceia,
apontando para o sacrifício que ele realizaria na cruz. Uma obediência a esses mandamentos como identificação também do povo de Deus. Os 10 mandamentos em Cristo Jesus, como João vai frisar diversas vezes em sua carta, se vocês obedecerem ao mandamento do Senhor, eles vão conhecer que vocês são os meus discípulos. E o mandamento é esse, que ameis uns aos outros. Que nos leva a concluir, então, meus irmãos, que existe continuidade e descontinuidade. Algumas coisas continuam, outras se modificam. E o verso 55 encerra afirmando a sentença anterior, com palavras diferentes, mas reafirmando. Ela faz alusão a Abraão, o pai da fé, e as promessas que foram feitas a ele. Verso 55 diz, a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Abraão, aquele que foi entendido por Paulo como a quem foi feitas as promessas, ele diz, olha, uma lei que veio 400 anos depois não pode anular essa promessa. É em Abraão que nós somos conectados a Cristo, porque ele é o descendente de Abraão. E diferente do que os líderes religiosos pensavam na época de Cristo, falar que é filho de Abraão não nos dispensa de anunciar o Evangelho, não torna o Evangelho algo próprio da gente, elitizado. Pelo contrário, o Senhor disse que em Abraão seriam benditas todas as terras, todos os povos, todas as nações. E Paulo, ele capta bem esse sentido das Escrituras e diz que Cristo é o descendente. É na descendência dele que nós seremos abençoados. Então, quando nós olhamos para a Escritura, nós encontramos Israel. Quando Cristo aparece, nós devemos olhar para Cristo. Aquele que permanece em Cristo faz parte do povo de Deus. Quem está fora de Cristo não faz mais parte desse povo. Falhou as promessas do Senhor porque Israel não creu. Falhou as promessas do Senhor porque eles não reconheceram como Cristo. Não. Paulo diz, não falhou de maneira alguma, pois nem todos são de fato israelitas. O verdadeiro Israel, o verdadeiro povo de Deus é aquele que se conecta a Cristo, é aquele que crê em Cristo e se torna então, de fato, filho de Abraão, filho da fé. E Maria louva ao Senhor por isso. A inclusão dos gentios nesse plano de redenção não é um plano B do Senhor. Não é que o Senhor tinha um plano, não deu certo, eles não quiseram, então eu vou para outra direção. Não, sempre foi o plano do Senhor de resgate do seu povo. Maria é um marco, então, dentro desse Evangelho de Lucas. Ela fala que todas as coisas foram criadas novas, mas ao mesmo tempo ela cita as Escrituras. Isso faz parte da vida do próprio Cristo. O próprio Cristo, ele vai viver segundo as Escrituras, vai morrer segundo as Escrituras, e vai dizer, para que se cumprisse o que foi dito nas Escrituras. Cristo vive a lei, Cristo vive o Antigo Testamento, Cristo vive as Escrituras, e ao mesmo tempo, como em um rio que nasce e deságua no mar, que nós podemos falar que é a mesma coisa, que seguir o mesmo caminho, da mesma forma é a vida cristã, são os pactos do Senhor, como a nascente. Nós falamos, é um pouco diferente aqui, quando deságua no mar completamente o seu destino, nós olhamos para Cristo e pensamos, aqui também é um pouco diferente, mas ainda é a mesma coisa, é uma única aliança, ela teve o seu início, ela percorreu o seu caminho e aqui ela está em um estado mais avançado, mas é a mesma coisa. Os nossos símbolos de fé dirão que, apesar de símbolos diferentes, a substância é a mesma. É por isso que nós fomos batizados no mesmo batismo, como Paulo diz, o mesmo batismo que os egípcios passaram no mar. Nós somos batizados pelo mesmo batismo. Nós nos alimentamos da mesma água espiritual que é Cristo. Nós comemos o mesmo pão que é a carne de Cristo. Nós somos um só povo. Além de tudo que nós vimos, o texto diz que é para sempre. Aliança eterna com o Senhor. A pergunta que nós devemos fazer então, meus irmãos, não é em relação ao nosso desempenho. Não é se nós somos bons, não é se nós conseguimos cumprir a nossa cartilha, se oramos pouco, se oramos muito, se frequentamos a igreja ou se não frequentamos, o quanto deveria frequentar. A nossa preocupação eterna não é essa. Há momentos que nós estamos mais fortes, há momentos que nós estamos mais fracos, devemos procurar estar sempre no Senhor, devemos procurar sempre fortalecer-se no Senhor, mas a única pergunta que nós devemos responder é, eu estou em aliança com o Senhor? Se eu estou em aliança com o Senhor, sossega o coração, calma. O Senhor sempre prezou pela segurança do seu povo e a salvação do seu povo. Eu não estou em aliança com o Senhor. Se preocupe. Corra. Procure agarrar-se com o Senhor.
É a única maneira de salvação, não existe outra. Não existe outro caminho. Apenas com o Senhor, apenas em aliança com o Senhor. E a vida cristã, meus irmãos, se estamos em aliança com o Senhor, vai ter seus altos e baixos. Mas se estamos no Senhor, Ele compromete-se a salvar o seu povo. Diante disso, o texto nos traz algumas lições, bem breves. A primeira é que a salvação nos leva à humildade e não à soberba. Quando Deus nos concede dons e benefícios, é com o intuito de fazer a sua mensagem do Evangelho se propagar ainda mais, e não de nos fazer arrogantes. Então, quando o Senhor lança luz sobre nós, o que nós fazemos como refletores da luz de Cristo, nós apontamos para a direção correta. Agradeça a Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Graças a Deus que Ele nos deu dons diversos. Nós agradecemos a Ele. Essa é a atitude correta. Que loucura, então, e que falta de bom senso é a soberba na vida cristã. Não combina. Adoramos um Deus sofredor e não combina a soberba com a vida cristã. Se nós aceitamos a glória para nós mesmos, estamos roubando aquilo que pertence apenas ao Senhor. Em segundo lugar, considere as promessas de Deus como promessas já realizadas. Pela fé nós podemos ter a certeza de que Deus fará o que Ele promete, mas tem que ser o que Ele promete. Tanta gente frustrada com aquilo que Deus não prometeu, que os homens prometeram, mas se Deus prometeu, é certo. Considere como fato. Considere como já realizado. Maria ecoou esse cântico de Ana. Algumas pessoas preferem trabalhar esse texto olhando para o cântico de Ana, e existem muitos paralelos. É bom que a gente saiba disso. Ela canta as Escrituras. Mas eu gostaria de mencionar Ana apenas agora, dizendo que Ana recebeu a promessa do Senhor ali com o sacerdote, e sem saber se estava grávida ou não, sem ter a certeza, sem ver a barriga crescendo, diz o texto lá que o seu semblante já não era mais triste, e ela começou já a se alimentar, coisa que ela não fazia antes. Ela já considerou a promessa do Senhor como realizada, ela já se alegrou apenas com a promessa. Essa é a essência da fé, considerar como os atos do Senhor, considerar esses atos como feitos. Por fim, meus irmãos, Ele permanece fiel à sua aliança. Não tenha desespero, apenas certifique-se de que você está com o Senhor. Certifique-se de que você está em aliança com o Senhor. Procure melhorar, procure agradar ao Senhor, mas certifique-se de que você está em aliança com o Senhor. O anúncio da chegada de Aslan, aquele leão das Crônicas de Nárnia, começou a trazer esperança para um mundo congelado, um mundo frio e um mundo sem vida. O anúncio do nascimento de Cristo começou a trazer esperança desde o momento da queda do homem, sempre anunciando que Ele viria. Mas nessa plenitude dos tempos, ganha contornos ainda mais fortes. O Cântico de Maria serve para nos lembrar que esse anúncio é capaz de mudar completamente a situação calamitosa do pecado. Abrace a esse Cristo com humildade, considere as promessas de Deus e entre em aliança com o Senhor. Que Deus nos abençoe.